Lembra quando Moisés subiu no Monte Sinai e com ele o seu ajudante Josué e ficaram aqui os israelitas? A montanha pulava, né? Parece que saltitava, segundo diz o relato dos Salmos. Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias lá em cima. 40 dias e lá ele ouviu o próprio Criador audivelmente por meio de um representante angélico. O texto diz que Moisés, antes desse dia, antes dessa ocasião, um tempo atrás, ele teve um contato com o Ser Supremo, uma conversa, um diálogo audível, onde ele pôde falar diretamente. E por meio de um anjo, Deus conversava ali no arbusto ardente, a história da sarça ardente. Quem é que não conhece, capítulo 3 de Êxodo, né? Aqui eu trago comigo, tenho uma apresentação aqui do texto da Bíblia hebraica, onde é o manuscrito, você vai ler em hebraico, não está em português, o texto de Êxodo 3. E ele realmente tem umas características que nós precisamos prestar atenção, que passa despercebido por causa dos líderes religiosos que acobertam a verdade sobre isso. Vou passar aqui a informação. Êxodo 3,13 diz assim: Vaiomer Moshe el Elohim, e Moisés passou a dizer ao Deus, ou seja, ao verdadeiro Deus, Iné Anoki, Vahel Bnei Israel, suponhamos que eu vá ter com os filhos de Israel, Ve'amarti lahem, e eu diga a eles, Elohe avotechem shelahani alekem, o Deus de vossos pais enviou-me até vocês. Ve'ameguli, e eles me digam, Mashmo, qual é o seu nome? Mahomar alehem, o que eu vou dizer a eles? Deus então viu essa pergunta, ouviu, né? Moisés perguntando, qual é o seu nome? O que eu vou falar para eles? Aí o versículo 14, Deus responde, Vaiomer Elohim el Moshe, e Deus respondeu a Moisés, Ehyeh Asher Ehyeh, eu mostrarei ser o que eu mostrar ser. Aqui pode ser traduzido, eu serei o que eu serei. Ou eu tornar-me o que eu quiser. Aqui o RE é um iktol. É um iktol. Visto que Moisés estava perguntando do que Deus faria no futuro, portanto o verbo assume um caráter futuro. Nós não traduzir o verbo, tem que olhar que tipo de verbo é. Aqui é um iktol. Costuma ser uma narrativa no futuro, mas é claro que nem sempre, porque os verbos em hebraico são auristos, né? Eles não são muito definidos, eles são indefinidos. Quanto ao tempo, às vezes, eles não é uma questão temporal, mas é aspectual. Aqui, como saber qual é? Será que está falando no futuro? Sim, porque o contexto indica que Moisés perguntava algo sobre um evento futuro. E era o seguinte, qual é o seu nome? O que eu vou falar para eles? O falar seria falar depois. Então aqui o verbo é o que Deus respondeu que ele se tornaria. Ele fala, eu serei o que eu serei. É o que você vê na tradução da Bíblia João Ferreira de Almeida de 1819 e 1838. Ela acertou. Depois foi feita uma revisão e todos os tradutores da Almeida de uns anos para cá, talvez de uns 150 anos para cá, mudaram o texto, mas o original em hebraico RE é evidentemente um futuro, porque o iktol costuma ser traduzido no futuro. Aqui, olha, o Aleph na primeira pessoa é eu serei o que eu serei. Aí continua, vai o Mekotomai Bnei Israel, assim você vai dizer aos filhos de Israel. Aqui é no futuro. Eu serei, enviou-me até vocês, ou mostrarei ser, tornar-me-ei, enviou a você. A ideia do RE é que Deus iria realizar algo, iria concretizar algo, e ele concretiza o que ele quiser concretizar. Essa é a ideia. No 15, olha que ponto interessante, aqui muito omitido pelos líderes religiosos das igrejas que professam ser cristãs. O 15 fala, Vayomer od Elohim el Moshe. E respondeu mais Deus a Moisés. Olha o que Deus disse, ó. Kor tomar el bnei Israel. Assim dirás aos filhos de Israel, Yehová Elohe Avotekem. Jeová, o Deus de vossos antepassados, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Shelachan Elekem, enviou-me a vocês. Zé Shemi, este é o meu nome. Aqui Zé é o pronome demonstrativo, este. Você está falando este o quê? Jeová. Jeová é o nome de Deus. Este é o meu nome, Leolam, para sempre. Vezé Zerri Ledor. E esta é a recordação minha de geração após geração. Portanto, aqui o nome de Deus ele é apagado pelos pastores evangélicos, especificamente teólogos que traduzem a Bíblia, e padres também, missionários, enfim, eles removem o nome de Deus, criam uma fantasiosa tradução para RE, que em vez de ser um futuro eles colocam eu sou, com letras garrafais, e aí acabam transmitindo ideias que não estão no texto. No texto Deus falou o nome dele, Jeová, depois ele ainda falou este é o meu nome. Aí tem gente que diz, mas aqui não tem como saber a pronúncia.
Outros já são otimistas demais em dizer que é Yahoo ou que é Yahvé, Yahweh em inglês, né? Mas aqui, gente, é uma Mater Letionis. O nome de Deus, ele é Mater Letionis. O que é Mater Letionis? Ele, embora seja consoante, por exemplo, se você olhar o texto mais antigo da Bíblia hebraica, ele todo é consonantal, é só consoante, não tem vogal nenhuma. Mas as vogais existiam? Sim, as vogais existiam na maneira falada. Não havia uma representação gráfica delas. Então as vogais sempre existiram em hebraico. Os maçoretas, a partir do quinto século depois de Cristo, eles criaram as vogais em forma escrita, mas elas já existiam. E aqui eles tiraram o O, né, do nome de Deus, ficou Yervá. Mas só que em várias passagens, não são poucas, aparece Yehová. Portanto, Deus falou o nome dele aqui e disse: Este é o meu nome. Aqui não pode colocar Senhor. Êxodo 3,15, Deus não falou, eu sou o Senhor Deus. Não tem Senhor Deus coisa nenhuma. Isso aí é coisa de culto evangélico. Nem não é da Bíblia. Isso aí é coisa de que veio depois. Deus falou o nome e ainda diz, ó, este, significa que o nome está aqui. Não é Senhor. Senhor, onde que Senhor é nome? Onde que ele vai falar, o Senhor, este é meu nome? Desde quando Senhor é nome? Só se for na cabeça pervertida de uma pessoa que não entende o básico de português. Senhor não é nome coisa nenhuma. Agora, o nome de Deus, ele ocorre no texto original da Bíblia. O texto diz, Yehová, Elohei Avotechem, Jeová, o Deus de vossos pais. Aí fala no final, Zé Shemi Leolam, este é o meu nome para sempre. Ou Leolam pode ser traduzido por tempo indefinido. E aí prossegue, Vezer Zichri Ledor, e esta é a minha recordação de geração após geração. E realmente, gente, durante a Idade Média, né, ali o século XII, século XIII, século XIV, XV, vários rabinos proeminentes, como Meir Maharan de Lublin, Eleazar Roquear, e vários outros, eles falavam o nome de Deus. Teve um deles, o Meir Maharan de Lublin, que ele até disse que na palavra Leolam, que aparece em Êxodo 3,15, ele disse, aqui, irmãos, Leolam tem o segredo do tetragrama. As vogais Shevá Rolam Kamatz, ele diz. E de fato aqui aparece, ó, E, O, A. Né? As mesmas vogais do nome de Deus, que é E, O, A. Então é o rabino que falou isso, judeu. Então a enciclopédia judaica, a Jewish Encyclopedia em inglês, quando ela fala, palavras escritas pelo Dr. Hirsch, né? Diz que o nome de Deus os judeus não falam, né? Isso é fantasioso. Pode esquecer isso aí. E, infelizmente foi repetido como papagaio pelas pessoas, né, essa frase de que o nome de Deus nunca os judeus falaram e ainda falam. Milhares de judeus ainda falam o nome de Deus. Você pode ver que o nome de Deus ele ocorre mais do que qualquer nome na Bíblia, até mais do que o nome de Jesus, porque é o nome do Pai de Jesus Cristo. Aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Gálatas capítulo 1, versículo 1, onde diz, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Jesus usou o nome de Deus, será? Usou, gente. Usou. O capítulo 4 de Lucas fala que Jesus entrou na sinagoga no sábado, né, onde ele havia sido criado, e ele leu Isaías 61. Né? Isaías 61 lá fala, né, o Espírito de Jeová está sobre mim. Lá não fala o Espírito do Senhor está sobre mim. Então Jesus leu e, logicamente, pronunciou o nome. Agora é digno de nota que Isaías capítulo 42, olha só que interessante. No verso 8, o profeta Isaías, que aqui já era uma outra época, né, séculos depois de Moisés, Isaías no capítulo 42, o versículo 8, veja o que diz, olha. Ani Yehová, eu sou Jeová, Rushmi, esse é o meu nome, o Revodi, minha glória, Leacher, Loeten, a outro não vou dar. O Tehilati, e o meu louvor, Lapesilim, para as imagens esculpidas. Então Deus não aceita o uso de objetos na adoração. Ele disse, ó, eu sou Jeová, Ani Yehová, Rushmi, esse é o meu nome. Ele não disse, eu sou Senhor, este é meu nome, até porque Senhor não é nome. E se você olhar a Bíblia João Ferreira de Almeida, usada no século XIX, ali 1819, 1838, o nome Jeová está em todo canto, o nome que identifica o Ser Supremo, o autor divino das Escrituras Sagradas. Esse nome, na vocalização Yehová, ele pode ser lido porque ele é Mater Letionis. Eu havia falado no começo, eu vou explicar agora. Como assim Mater Letionis? Porque mesmo sendo consoantes, por exemplo, eu vou abrir aqui um arquivo em Paint, né, que é aquele que faz desenho. Olha como vai ficar claro para vocês. Olha. Eu vou passar aqui essa informação. Vou pegar aqui uma caneta aqui, vou fazer com um rabisco um pouco mais grosso aqui. Pronto, olha. Aqui você tem o Iode,
né, que é o Y. Aí você tem o H, que é o Re. Depois o Vav. Esse Vav ficou meio estranho, deixa eu melhorar ele aqui. O Vav, que é um V, né? Pode ver que na Bíblia a palavra costa aparece Gav com um Beit, né? Sem um ponto, é um V. E Gav com Vav, que é um V. Então, Gav, costa, era em V. E o que indica que o Vav tem som de V, conforme diz Neemiah Gordon. Não é W, é V. Então, o nome de Deus é Yod-He, Vav-He. O Vav tendo som de V. Pode ver que Eva, Rava, em Gênesis 4:1, termina com Vav-He e se lê Ravá. Então, nomes terminados com Vav-He, todos os nomes terminados com Vav-He na Bíblia, que sejam nomes próprios, a pronúncia sempre é Vá no final. Sempre. Então, você pode ver Eva, né, Rava, Tikva, Ishva, vários nomes, tudo com Vav-He no final, se lê Vá. Então, o nome de Deus, embora aqui você não tenha, por exemplo, aqui não tem consoantes, aliás, vogais, só tem as consoantes aqui, Yod-He, Vav-He, que seria Yod, Y, né, Yod-He, Vav-He. Em hebraico, transliterando, fica YHVH. É o chamado tetra, que é 4, e grama, letras. Então, você tem Yod-He, Vav-He. Então, aqui, quais são as vogais do nome de Deus? É simples, aqui já é uma vogal, embora seja consoante. Isso é chamado mateletiones. Quando você tem uma consoante que tem som de vogal, é mateletiones. Aqui, essa segunda letra aqui, olha, o Re, ele tem som de Ro. Ele sempre nessa posição costuma ser Ro. Então, aqui você lê I-Ro, e aqui no final é Vá, como eu já expliquei. Portanto, o nome de Deus é só ler ele de acordo com as suas letras. Por isso que Maimônides, o chamado Ramban, né? Ramban, ele viveu ali no século XI, ele falou, o nome de Deus não é difícil de pronunciar, porque é mateletiones. É só você ler ele segundo as suas letras. Olha que interessante quando ele fala segundo as suas letras. Segundo as suas letras, o que quer dizer isso? Significa que se você olhar aqui, você já consegue ler Yehová, né? Até porque aqui, ó, Ye, aí Ro aqui, né? No caso aqui é um som de O, e o Vá no final, até porque a gramática de John Saylehammer, ela fala que toda vez que você tem um Re assim, comumente ele é um som de marcador de vogal kamatis, debaixo de mateletiones, diz a obra do John Saylehammer. Ou seja, você tem um Re no final de uma palavra, principalmente nome próprio, costuma ser A. Marcador de vogal kamatis, diz a gramática, não é eu que estou falando. A gramática de John Saylehammer. Está na internet aí, qualquer um acha, em qualquer lugar, parece que está até em domínio público. Então, o nome de Deus era evidentemente, mesmo sem você ter as vogais aqui claras, você pode pronunciá-lo Yehová. E é interessante que os nomes teofóricos, os nomes dos judeus, sabe? Judeus que tem na Bíblia, que começa com Yod-He, Vav, que começa com essas 3 primeiras letras, sempre aí errou alguma coisa, tá? Sempre aí errou alguma coisa. Por exemplo, Jeorão, Yehoram, você tem Yehotzadak, Jeuzadak, Yehoiakim, Jeoiakim. Não tem nada disso de Yahoiakim, Yahoshua, não tem Yah. Nos manuscritos você não vai ver Yah, é sempre Ye, né? E os nomes dos filhos de Israel não se perdeu nem nunca foram contestados. O próprio Rambam, que é o rabino que eu falei para vocês que viveu no século X, que era o Maimônides, ele fala que não há dificuldade nenhuma em ler o nome de Deus e que a preservação das pronúncias dos nomes era algo religiosamente cuidado pelos que faziam a Massorá. Ele, dissertando sobre a Massorá, diz que ela era muito bem feita. Eles contavam todas as letras, contavam as palavras, depois fechavam e entregavam o rolo depois de contado. Se não batesse, se o número desse diferente, eles tinham que queimar, destruir. Então, a leitura da Bíblia, ela era feita com muita seriedade, a transmissão textual da Bíblia era com muita seriedade. Então, os nomes dos judeus não se perdeu. Os nomes dos judeus continuam. Então, essas primeiras vogais, o Sheva e o O, que é E-O, do nome de Deus, Yerro, está no nome Jeoiakim, Yehoiakim, está no nome Jeorão, Yehoram, está no nome Jeozadak, né, que é Yehotzadak, tem em Jeosafá, que é Yehoshafat. Então, os nomes teofóricos, por que teofórico? Porque teos quer dizer em grego Deus. Então, o nome teofórico é o nome de uma pessoa que tem o Deus dele grudado ali no meio do nome. Tipo, Jeoram, né? Jeotzadak, Jeosafat, ou Jeosafá, né, em português. Então, realmente, os nomes teofóricos dão a dica clara de que o nome não era Yahu, coisa nenhuma, nem muito menos Yavé, mas sim Yerro, alguma coisa. Porque isso nunca foi contestado, os nomes dos filhos de Israel como sendo Yerro, alguma coisa. Nunca teve contestação. Agora, se alguém falar para você, não, os maçoretas adulteraram, não existe base alguma para afirmar isso.
Adulteraram as duas Massorá, a Massorá oriental e a Massorá ocidental, a Massorá feita em Tibérias e a Massorá lá de cima da Babilônia, todas estão adulteradas agora. Não dê ouvido a esse tipo de gente, eles não são da área, não estão te informando. Na verdade, aqui você tem o nome de Deus, né? E ele é, evidentemente, o rei é um marcador de vogal Kamates, diz a obra de John Sailhammer, portanto, você tem aqui um Kamates. É simples. Então, o nome de Deus era pronunciado Yehová. Evidentemente, era pronunciado Yehová. Agora, o ponto em questão, meus amigos, é esse. Este é o meu nome, Deus diz, e é a minha recordação de geração após geração. Na verdade, o nome de Deus nunca foi deixado de pronunciar. Os judeus sempre pronunciaram. Eu citei dois nomes, Eleazar Roquea, era um rabino. Eu citei também o Meir Maharan de Lublin, também era outro rabino que viveu bem depois. Na Idade Média e durante toda a Idade Média, os judeus pronunciavam o nome de Deus, a despeito do que dizem as enganosas enciclopédias, como a judaica, a Catholic Encyclopedia e outras, que dizem que o nome de Deus, ninguém sabe dizer qual é a pronúncia. Na verdade, hoje nós já temos informações mais relevantes de que o nome de Deus, ele não era pronunciado, é verdade, pela maioria das pessoas, mas não, há exceções, tá bem? Então, se tiver uma obra falando que o nome de Deus perdeu-se completamente a pronúncia, está errado. A gente pode dizer que se perdeu a pronúncia no meio do povo, é verdade, né? Entre aspas, se perdeu. Porque, na verdade, os rabinos sabiam todo o tempo. Rabinos sabiam, padres sabiam, eles fizeram várias igrejas lá na Europa com o nome Yehová. Você pode acessar o jw.org, né, o site mais dedicado em divulgar esse nome, que você vai ver isso. Então é interessantíssimo fazer uma pesquisa da Bíblia sobre o nome de Deus. Cuidado com os enganadores da mente, pessoas que estão confundindo. Na verdade, eu não estou aqui dizendo que você precisa defender o nome de Jeová como sendo a pronúncia original do nome de Deus. Eu estou aqui dizendo que o nome de Deus aparece em Êxodo 3,15, não foi Senhor que Moisés escreveu lá. Lá fala, quando perguntou, né, qual é o seu nome? Aí Deus falou, Yehová, Zé Shemi, este é o meu nome. Ele não falou Senhor, Adonai ou Adon, este é o meu nome. Não aparece isso no texto da Bíblia hebraica. Então nós temos que dar destaque ao nome de Deus, porque os escritores das Escrituras Sagradas, eles deram o devido destaque a este nome. Obrigado, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Obrigado.